Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, Nova Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa aqui em a minha disciplina, você está vendo aqui INSS, eu quero conversar com você, especialmente você que tem a intenção de prestar esse concurso, para mostrar como é que vai funcionar esse vídeo, esta aula que você vai passar a assistir agora. Eu abordei aqui o assunto de concordância verbal, que é algo que cai em todos os concursos e, naturalmente, no concurso do INSS, o próximo, certamente essa matéria vai aparecer, esse assunto vai aparecer na disciplina de língua portuguesa e também porque muitos candidatos pedem para que eu aborde esses assuntos os mais questionados. Então eu vou fazer isso neste vídeo. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer para vocês uma questão, nós vamos dar uma olhada nessa questão para ver como a banca examinadora trabalhou essa questão neste concurso, que foi em 2016, o edital do INSS foi publicado em 2015, em 2016 foi o concurso, e eu vou mostrar o que a banca quis, né, com essa pergunta, com esse enunciado, palavras-chave, a gente estuda por meio disso, depois eu vou mostrar para vocês o assunto, o que você precisa estudar para saber responder aquela questão, e assim a gente vai fazer nas outras também, tá? Mas antes eu quero convidar você para um evento, vem comigo aqui, ó, deixa eu conversar com você aqui rapidinho. No próximo dia 12 de novembro, uma sexta-feira que vem, nós vamos fazer uma live de língua portuguesa aqui na Nova Concursos a partir das 19 horas. Então você está convidado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que querem prestar esse concurso, com quem você conhece. Dia 12 de novembro a partir das 19 horas, YouTube, Nova Concursos, eu vou fazer uma live de 1 hora. E o que eu vou abordar nessa live? Exatamente esses assuntos que vocês verão aqui neste vídeo que eu estou gravando hoje. Fechou? Então não se esqueçam, hein? Dia 12, sexta-feira que vem, 12 de novembro, a partir das 19 horas, já fica ligadinho um pouquinho antes aí, a gente entra no ar um pouquinho antes, aí você pega 1 hora das 19 às 20 horas, 1 hora de live com questões, não essas que eu vou trazer aqui, outras naturalmente, mas abordando o assunto concordância também, regência e crase, que são os assuntos que a gente vai abordar aqui. Fechou? Vamos para a aula então? Então vamos comigo aqui. Bom, vamos começar aqui os nossos estudos para o próximo concurso do INSS Língua Portuguesa. Está aqui a questão de 2020. CESP-UNB Sebrasp, a banca examinadora que realizou essa prova, esse concurso. Lembrando que esta questão não é do INSS, a prova do INSS foi em 2016. Essa é uma questão à parte, é uma questão de um outro concurso, mas é o mesmo assunto. Na próxima aula, no dia 12, eu vou trazer algumas questões que caíram na prova do INSS para vocês também, tá? Então vejamos aqui, ó. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para determinadas palavras-chave que a banca examinadora costuma usar. Olha isso aqui, ó, aspectos linguísticos. Quando a banca examinadora menciona isso, é porque ela vai fazer uma questão envolvendo a gramática. E se envolve a gramática, envolve algo que nós chamamos de regras, né? Envolve algo que nós chamamos de normas. E regras e normas são para serem obedecidas. Então, quando o examinador questiona, considerando os aspectos linguísticos, significa dizer que ele vai fazer uma questão de gramática. Às vezes pode aparecer no enunciado também o aspecto de sentido. Aí envolve a parte da interpretação também. Mas vamos ficar com essa questão aqui, ó. Julgar o item aqui, ó, a seguir significa dizer o seguinte, ó. Ou eu vou colocar certo, ou eu vou colocar errado. Um dos dois aí. Então julgue o item a seguir é exatamente isso. A questão é a seguinte, na pesquisa eles constataram que 1/3 das companhias desenvolveram casos. Aí vem a questão, vem o enunciado. A substituição da forma verbal, forma tem a ver com conjugação, tá, pessoal? Ó, conjugação. Forma é o jeito que o verbo aparece na frase. Se ele pergunta a forma, é a conjugação dele. E essa conjugação, ela tem a ver com o tempo, se é pretérito, se é presente, se é futuro do presente, futuro do pretérito e assim por diante. Tem a ver também com os modos ou com o modo. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e também a conjugação tem a ver com concordância, que é o nosso assunto aqui. Tá? Então isso aqui são todas palavrinhas
chave que vão nos remeter a esses assuntos aqui. Forma verbal tem a ver com isso. Repare que a banca examinadora coloca desenvolveram, que é o verbo conforme ele aparece, e ele pede para você substituir, no caso do desenvolveram, que está conjugado no pretérito, no plural ele pede para você conjugar no pretérito no singular, desenvolveu. Portanto, eu identifico que é uma questão envolvendo a concordância, ok? Né? Por quê? Porque eu tenho um verbo conjugado no plural e um verbo que está conjugado no singular. Ele está me perguntando se ficaria correto, se manteria a correção gramatical do texto. Outra coisa que eu chamo a atenção na questão é justamente essa palavrinha aqui, ó. Né? Aliás, esta junto com esta daqui, ó. Veja, se o CESP-SEBRASP, a banca examinadora, o examinador, ele está mencionando no enunciado da questão se manteria a correção gramatical, então, esta frase que ele deu para nós aqui, que a gente chama de frase guia, tá? Nesta frase, a forma verbal está correta. Né? Ela está correta. Por quê? Porque ele está pedindo se manteria a correção, ou seja, continuaria correto, caso substituísse o desenvolveu. Então vejam que o enunciado, a interpretação do enunciado, ela é fundamental para você entender. Muitas pessoas erram questões do CESP, do SEBRASP, justamente porque não entendem o que é para fazer no enunciado. Se bem que esse enunciado é bem simples. Bom, mas vamos lá então. Não vou responder agora, provavelmente você já respondeu, alguns já conhecem, outros não. Vamos para a regra. Então, o que você tem que estudar para fazer uma questão como aquela? Exatamente um assunto chamado sintaxe de concordância verbal. Essa sintaxe de concordância verbal tem a ver com harmonia. Né? A concordância é chamada de harmonia. E se é uma harmonia entre palavras de um contexto. No caso da concordância verbal, é uma harmonia que vai envolver o verbo mais um sujeito. E dentro desse sujeito tem um cara chamado núcleo. Tá? Atentem para esse nome aqui, hein? Núcleo do sujeito. O verbo, ele vai concordar com esse núcleo. Então, CESP e SEBRASP, tome cuidado, ou tenham muita atenção, porque eles gostam de perguntar a regra como ela é exatamente na gramática. O verbo que possui um sujeito, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Mas, professor, o que é um verbo que possui sujeito? Há verbos que não possuem sujeito? Sim, olha eles aqui, ó. Tá vendo os verbos impessoais? Aqui, ó. Então existe uma lista de verbos impessoais que quando ele aparece, indica que é uma oração sem sujeito. Não temos um sujeito, temos só um predicado. Então os verbos impessoais, eles indicam que nós teremos só um cara chamado predicado. Não tem sujeito. E além disso, né, além de não ter sujeito, aí vem a parte da concordância que nos interessa também, né? No caso dessa questão, nos interessa a parte da concordância. Ele é sempre na terceira pessoa do singular. Então a forma, lembra da questão que é sobre forma? Né? A forma que vai aparecer, um verbo impessoal numa frase, será sempre na terceira pessoa do singular. Ele pode estar numa forma de pretérito, ele pode estar na forma de presente, ele pode estar na forma de futuro, mas obrigatoriamente os verbos impessoais ele tem essa característica aqui do singular. Não é o caso dessa questão. O caso dessa questão eu deixei por último, que está aqui, ó. As orações que são empregados os verbos pessoais, eles possuem sujeito, portanto nós temos uma oração com sujeito, e nesse caso, tanto a terceira pessoa do singular quanto do plural, é aqui que entra a parte do núcleo do sujeito. Essa regra geral, né, a gente chama de regra de número 0. Só que naquela questão, a regra específica para essa questão, vamos voltar um pouquinho, para essa questão aqui, ó, a regra específica para responder a esta questão, ela está aqui, ó, nesse assunto, é o chamado concordância verbal com sujeito partitivo ou sujeito coletivo, que é formado por algumas dessas expressões. Aqui estão os exemplos: parte de, metade de, maioria de, grande parte de, a maior parte de, grande número de.
grande quantidade de, e você se lembra da questão que é 1/3 de, a regra determina que é facultativa a flexão do verbo. Né? Aqui os exemplos. Ó. Qual que é a característica de um sujeito partitivo? Vou pegar o exemplo da maioria de, vai servir para os outros. Aqui está o sujeito do verbo chegar. Esse sujeito é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte, a primeira parte aparece no singular, pode ver que isso acontece aqui também. Tá? A segunda parte ela está no plural, pode ver que acontece isso aqui, acontece aqui, acontece aqui. E ambas as partes elas são ligadas pela preposição de, que aparece aqui nos 4 exemplos. Fechou? Primeira parte singular, segunda no plural. E outra coisa, fundamental também, importante. A primeira parte não dá para a gente quantificar. Vejam que a maioria das pessoas chegou para a festa, eu não sei o que é a maioria de. Será que a maioria de são 10 pessoas? São 15? São 300 pessoas? Né? Então, não dá para você quantificar. Nesse caso, a gente tem o chamado sujeito partitivo. Nessas condições, significa dizer que o verbo ele pode concordar, né, com a primeira parte do sujeito ou ele pode concordar com a segunda parte do sujeito. Então, os 4 exemplos aqui, ó, ele concorda com a primeira parte do sujeito, o compareceu, e aqui concorda com a segunda parte. Está aí a concordância facultativa. Voltando para a questão, o que nós temos aqui? Considerando os aspectos linguísticos, ou seja, de regra, 1/3 das companhias desenvolveram casos ou desenvolveu. A gente tem exatamente o critério de concordância com o sujeito partitivo, portanto a questão está correta. Você pode sim substituir o desenvolveram na terceira pessoa do plural pela terceira pessoa do singular. Eu vou separar aqui para vocês explicar isso. A frase guia, ela apresenta 1/3 das companhias. E essa frase guia, o verbo está concordando com companhias. Né? Tá vendo aqui? Ó? Quando ele pede para substituir por desenvolveu no singular, ele vai concordar com a primeira parte do partitivo. Então vejam o que é 1/3 das companhias. A gente tem exatamente a regra do partitivo. Aqui está o sujeito, a primeira parte do sujeito está no singular, a segunda parte no plural, ambas ligadas pela preposição de, e a primeira parte eu não tenho como quantificar. Eu não sei o que é 1/3. Se são 10 companhias, se são 15, né, se são 30, não dá para saber. Portanto, aí está a resposta, realmente. Eu posso substituir o verbo na terceira pessoa do plural como na terceira pessoa do singular. Vamos para a próxima questão agora, 2021, questão recente, hein? Considerando os aspectos linguísticos, também de concordância, tá? Uma concordância específica. Então, lembra? Regras, né? O debate estava acalorado e eu que intervi para acalmar os ânimos. Caso a palavra que, aqui a palavra que, legal você já anotando enquanto você vai lendo o enunciado, né? Caso a palavra que fosse substituída por quem, então vamos trocar por quem, já vai fazendo isso na questão. E a forma verbal, lá a forma, tá vendo? Ó? O jeito que o verbo apareceu e a forma verbal intervir por interveio, ou seja, ó, interveio, que é o que ele está pedindo, né? Prejudicaria a correção gramatical? Prejudicar é ficar errado? Então ele está dizendo o seguinte, mais uma vez, que a frase guia, a frase base, ela está correta. Então ela está com todos os elementos gramaticais corretos, né? Ele quer saber se trocando o que por quem e o intervir por interveio, se vai deixar ela errada. Para responder isso aqui, qual a matéria que nós temos que estudar? Concordância. Mas ó, específica. Concordância verbal com os pronomes relativos que e quem. Olha a regra aí, ó. No caso do pronome relativo que, a concordância é feita com o antecedente do pronome. E ela é feita em número e em pessoa. Olha os exemplos. Fui eu que comprei. Olha o antecedente aqui. Olha lá, ó, comprei, eu. Né? Fomos nós que fizemos.
Então, dessa forma, só essa possibilidade. Portanto, na questão está correta. Né? Eu que intervi. Correta. Agora, vamos trocar esse que por quem, que a questão pede para fazer isso. Se o sujeito for representado pelo pronome relativo quem, o verbo concordará com o elemento anteposto ao pronome, no caso ao pronome quem, ou ele concorda com o quem em terceira pessoa do singular, aqui os exemplos. Fui eu quem pedi, olha o verbo concordando com o antecedente, ou fui eu quem pediu. Tudo bem? Então, eu tenho uma facultatividade nesse caso, só que tem que lembrar que quando o verbo vai concordar com o relativo, com o quem, tem que ser na terceira pessoa do singular. Da forma que aparece desse jeito aí que você está vendo na frase. Fui eu quem pedi, fui eu quem pediu. Portanto, é uma regra e a gente tem que obedecer. E voltemos aqui à questão. Então, lembrando que o debate estava acalorado e eu intervi, correto, concordando com o eu. E porque o pronome que, segundo a regra, o verbo concorda com o antecedente é o que. Portanto, é isso que está acontecendo aqui. Quando ele pede para você trocar pelo quem, e a forma verbal interveio, vai para a terceira pessoa do singular, e ele pergunta, olha, candidato, vai prejudicar a correção gramatical? Você vai responder, não. Olha lá, não prejudica, fica correto, porque olha o que acontece, o debate estava acalorado e eu intervi. Isso é o que aparece no enunciado da questão, na frase guia. Aqui, ó, eu intervi. Correto? Concordando com esse. Quando ele pede para você substituir esse que por quem, que é o que a gente faz aqui, olha o que acontece com o verbo. Ele poderia concordar com o eu? Poderia. Fui eu que interveio. Fui eu que intervi, por exemplo? Sim, poderia, porque com o pronome quem ele tem duas opções. Ou ele concorda com o antecedente, né, em número em pessoa, ou ele concorda conforme o examinador pediu com o pronome quem em terceira pessoa do singular, conforme você viu na regra exatamente aqui. Legal? Fechamos então? Então, maravilha. Fechando aqui esse vídeo, esta aula. Lembrando, não se esqueçam, dia 12, sexta-feira, marca aí, dia 12, sexta-feira, a gente vai abordar na live esses assuntos aqui. Concordância. Só que eu vou trazer outras questões, que não estas. Outras questões de prova. Inclusive, vou trazer uma questão sensacional que é na prova do INSS no último concurso. Você não pode perder. Eu não sei se você já viu essa questão, se você já estudou, mas é importante, se você não viu, se você viu, veja novamente, porque essa questão ela derrubou muita gente na prova de concurso. Eu vou mostrar por que isso aconteceu. Ela derrubou muitos alunos, inclusive que vieram me questionar depois sobre esse assunto, e que na hora eles erraram, porque não prestaram atenção num detalhe que a questão trazia, que é uma questão de concordância. Eu vou abordar essa questão que caiu na prova de 2016 do INSS na live do dia 12 e outras questões também. Fechou? Abraço para vocês, bons estudos, obrigado pela sua atenção, até a próxima.